Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo deste sábado, e é claro, cheio de informações importantíssimas a você, torcedor vascaíno, neste dia bastante agitado. Hoje, pela parte da manhã, aconteceu o último treino antes de enfrentar a equipe do Sport nesta decisão que estará acontecendo domingo, amanhã, às 4 horas da tarde, na Ilha do Retiro. Inclusive, o Vasco divulgou a lista de relacionados para essa partida. A gente vai trazer todos os detalhes, tem novidades, tem desfalques. Inclusive, dentre estas novidades, o jogador de 18 anos que vai ter a sua primeira partida como relacionado e pode inclusive ter essa primeira partida como profissional do Vasco da Gama, uma grande promessa que já treinou na seleção brasileira, junto com o elenco treinado pelo Tite. Então é um grande destaque, é uma grande promessa, reforço importantíssimo que pode ter a sua primeira chance já neste próximo domingo. A gente também vai falar, é claro, sobre esporte, falar sobre a tabela da competição, trazer tudo o que aconteceu no treino de hoje e muitas outras novidades. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo vou pedir para você se inscrever e vou repetir falando, o que eu venho dizendo nos meus últimos vídeos. Muitos de vocês acham que a sua inscrição não é válida para o nosso crescimento. Muito pelo contrário, a sua inscrição é essencial para que o nosso canal cresça cada vez mais. Hoje estamos com 69.428 inscritos. A gente quer muito chegar aos 70 mil, faltam menos de 600 e para isso contamos com o seu apoio. Então nesse botãozinho aí embaixo que está escrito inscrever-se, aperte nele e faça com que o nosso canal cresça cada vez mais dentro da plataforma. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento e, é claro, para ajudar um vascaíno como eu. Além disso, aperte também no botãozinho aí que tem o joinha, que é um sininho aí de gostei, de like. Aperte nele para fazer com que esse vídeo possa ser divulgado e, principalmente, ative o seu sininho de notificação. Esse sino que fica ao lado do botãozinho inscrever-se. Aperte nele para fazer com que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, eu quero iniciar aqui primeiramente introduzindo a vocês como está a situação hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Pós ontem, então eu chego, é claro, aqui um pouco pro lado, como vem acontecendo normalmente no nosso canal. Ontem 3 partidas aconteceram desta 35ª rodada. CSA foi derrotado pelo placar de 1-0 pelo Londrina, Vila Nova venceu o Cruzeiro por 1-0 dentro de casa, no Oba, e o Novo Horizontino venceu o Náutico por 6-0, jogando também em São Paulo, em Novo Horizonte, dentro de casa. O Náutico confirmou, foi o primeiro time matematicamente praticamente rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, sábado, mais 2 times entram em campo. 4h30 entrou Tombense e Ponte Preta, e Criciúma e Ituano irão entrar 7 horas no momento em que esse vídeo está sendo divulgado a vocês. Sobre a tabela da Série B, está aparecendo aí ao lado. O Londrina, que foi um adversário direto, conseguiu vencer a sua partida. Muitos torcedores vascaínos poderão estar preocupados com essa situação, e eu já adianto para você, falo de antemão, relaxa, não tem motivo para você ficar preocupado com o Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro, e muito pelo contrário do que você acha, que essa vitória do Londrina possa vir a ser maléfica, para o Vasco da Gama. Muito pelo contrário, ela é completamente benéfica ao Vasco, porque traz esperança ainda ao Londrina de um possível acesso à elite do futebol brasileiro. Porque na próxima rodada, ainda mais, o Londrina enfrenta o Sport. Londrina e Sport se enfrentam no próximo sábado, dia 22, às 4h30 da tarde. O Londrina jogando em casa, com chances matemáticas de conseguir o acesso. O Londrina tem 50, o Vasco tem 55, 5 pontos separam o Vasco e Londrina, e esta próxima rodada pode ser essencial para que o Londrina continue entrando numa partida com chances reais, matemáticas, de conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. Então essa vitória ontem foi importante do Londrina por manter as chances ainda desse acesso vivas à equipe paranaense. Então vai entrar com força máxima enquanto o Vasco aí enfrenta o Criciúma. E caso o Londrina venha conquistar a vitória
contra o Sport no próximo jogo, jogando no Estádio do Café, e o Vasco vença o seu jogo contra o Criciúma, em caso, é claro, principalmente de uma derrota amanhã contra o Sport, a distância pode seguir a mesma e ser ajustada aí, né, já nessa próxima 36ª rodada, caso esses resultados aconteçam. Caso o Vasco empate ou vença amanhã nesse resultado com a vitória do Londrina sobre o Sport, a vitória do Criciúma a vitória do Vasco sobre o Criciúma, a distância aumenta ainda mais, pode ir a 4, pode ir a 6, tudo depende, mas o fato do Londrina ter vencido a sua partida ontem no Estádio do Café faz com que o Londrina ainda mantenha suas chances, e isso é importantíssimo, pois entra na próxima partida contra o Sport com sangue nos olhos e com vontade de ganhar o seu jogo. Então, para aquele torcedor que estava preocupado aí com o Londrina ganhando, muito pelo contrário, a vitória do Londrina foi importantíssima para o próprio Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre o Sport, né, trazer algumas informações aí, porque se o Vasco hoje realizou o seu último treino no CT Moacir Barbosa, o Sport também realizou o seu último treino na Ilha do Retiro. Como está aparecendo nas imagens, o treino foi aberto ao público, a torcida do Sport de fato não compareceu da maneira que acredito que a diretoria esperava, né? Não foi um treino completamente cheio, houve ali realmente a presença de alguns torcedores do Sport, mas não como era imaginado, não tão cheio como era o esperado por parte da diretoria. O treino foi aberto, o Sport, no caso, atletas do Sport, foram incentivados pelo seu torcedor, mas a expectativa é que de fato amanhã aconteça a grande festa por parte do clube pernambucano. Mais de 13 mil ingressos já haviam sido vendidos nessa última sexta-feira. Expectativa de que todos venham a ser esgotados, os ingressos no caso, para a torcida do Sport, e venha a ser uma pressão, um caldeirão para o Vasco da Gama amanhã à tarde, às 4 horas, na Ilha do Retiro. Porém, se o Sport realizou o seu último treino em Pernambuco, aqui no Rio o Vasco também realizou o seu último treinamento. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Vasco encerrou nesta tarde de sábado a preparação para o jogo decisivo contra o Sport, que estará acontecendo amanhã na parte da tarde. Lucas, vai haver mudanças? E eu respondo, sim, irá acontecer mudanças. A tendência, como a gente vem falando para vocês durante esta semana, é que o Jorginho mexa apenas na lateral direita. Leonardo Matos está suspenso e o treinador deve dar a chance ao Miranda, que não entra em campo há mais de um ano por conta de uma suspensão com a Comebol. Havia a possibilidade, é claro, do Jorginho colocar o Matheus Ribeiro, porém, como está inclusive aparecendo aqui ao lado para vocês, o Matheus Ribeiro, o lateral direito que veio do Avaí, acabou tendo um problema. Ele sentiu dores na coxa direita no decorrer da semana e não está disponível para o jogo contra o Sport. Com isso, abre aí cada vez mais oportunidade para que o Miranda de fato possa ser o titular da equipe. Ou seja, essa deve ser a única mudança. Outro problema estava aí na lateral esquerda. A gente trouxe para vocês durante o vídeo da semana, então eu já te falo. Acompanhe o vídeo da semana porque você vai entender o que eu estou falando. São muitas notícias, muitas informações, então às vezes vocês podem ficar perdidos, né? Como nesse vídeo, pois não acompanhou durante a semana. Eu venho falando para vocês que havia um problema também na lateral esquerda, pois o Edmar acabou saindo, né, no último sábado contra o Novo Horizontino aos 36 minutos do segundo tempo, reclamando de dores na coxa. Havia uma dúvida em cima da presença do Edmar para essa partida de amanhã contra o Sport, e o Paulo Vitor já havia sido desfalque nos dois jogos, contra o Operário e Novo Horizontino, por problemas no tornozelo. Ou seja, o Vasco tinha uma preocupação para a lateral esquerda, pois nos dois jogos, né, nos dois últimos jogos, os dois laterais haviam tido problemas com relação a uma possível lesão. Porém, o Paulo Vitor até treinou normalmente, né, durante a semana, o Edmar também treinou normalmente, mas para esse jogo de amanhã, como está aparecendo aí na lista de relacionados, o Edmar apareceu, vai para a partida, está à disposição, enquanto o Paulo Vitor ainda não está 100% e ficou de fora da viagem. Ou seja, com isso, vemos aí que a grande probabilidade do Vasco entrar em campo é com, no gol, Thiago Rodrigues, na zaga Anderson Conceição e Danilo Bosa, no caso ao lado do Anderson Conceição ali pelo lado esquerdo do campo, o Edmar sendo titular, e na lateral direita a grande novidade, o Miranda. Meio campo igual, Eurilara, Andrei Santos e Nenê, e um ataque sendo composto por Marlon Gomes, Figueiredo e Egnaldo, o Ovonaldo Egg-Gol, como é conhecido pelo torcedor vascaíno. Esta deve ser a escalação do Vasco para essa partida de amanhã, para esse clássico, para esta decisão, essa final que vai acontecer na Ilha do Retiro às 4 horas da tarde. Eu quero falar para vocês também sobre uma grande novidade, um grande reforço nesta lista de relacionados para a partida de amanhã. Eric Marcos. Craque, torcedor, diferente.
A gente vai falar sobre ele, mas antes eu quero trazer aí um anúncio importante para você. Então, fica ligado aí, porque é um anúncio importante, é um aviso importantíssimo que vocês devem ficar de olho. Quero rapidamente dar um aviso a vocês. Aviso, Lucas? Sim, aviso. E é um aviso importante. Aviso sobre Hip Store. Você não conhece a Hip Store? Vou chegar pro lado que agora tem até propaganda. A Hip Store é a marca parceira do canal do Gigante Vasco. O que é a Hip Store? Uma marca de camisa, uma marca de uniforme. Tem meião, tem short, tem camisa, tem casaco, tem jaqueta. Tudo relacionado a futebol você vai encontrar na Hip Store. Vista Hip Store e sinta-se um craque. Se você tem um futebol no final de semana, no meio da semana e quer ir com uma camisa maneira, Hip Store. Se você vai torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, Hip Store. Se você vai torcer pelo Vascão nessa reta final do acesso à elite do futebol brasileiro, não preciso nem falar, né? É Hip Store. Então corre lá. Lucas, o que eu preciso fazer para conhecer a loja, para ver os produtos? Link na descrição e no comentário fixado. Tá tudo lá para você, todas as informações, todos os modelos. Entre em contato com a loja e tenha acesso a conteúdo de primeira qualidade. Visita a Hip Store e sinta-se um craque, parceira e amiga do canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Então, corre lá, vale muito a pena, produto de bastante qualidade. Ou seja, vista a Hip Store e sinta-se um craque. Parceira do canal, parceira do Lucas, e a gente conta aí com seu apoio também, indo lá nas redes da Hip Store e seguindo eles. E agora, para finalizar, falar sobre ele, Eric Marcos. Se você não conhecia, pode ficar tranquilo que você vai conhecer neste momento. É craque, é joia, é promessa, é cria da base forte do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Eric Marcos teve nessa última temporada, no ano passado, números impressionantes ainda apenas com 17 anos, vestindo a clara camisa do Sub-17. Foram 13 partidas, 8 gols e 6 assistências. O jogador que teve mais participações em gols por partida é realmente no elenco Cruz Maltino do Sub-17 no ano de 2021. Nesse ano ele completou 18 anos, automaticamente subiu de categoria e agora faz parte do Sub-20 do Vasco. Pelo Sub-20 ele tem 32 partidas, 9 gols marcados e 3 assistências. Um titular absoluto do Sub-20 do Vasco da Gama. Artilheiro isolado da competição e também uma estrela nítida, clara, em desenvolvimento. E para completar ainda, o Eric Marcos treinou no ano passado, em 2021, devido a uma ausência, né, tanto do Neymar quanto do Vinícius Júnior por suspensão durante as eliminatórias ali para a Copa do Mundo. O Tite fez questão de chamar o Eric Marcos para compor, para integrar, o treinamento da seleção brasileira naquele final de semana, dia 21 de março de 2021. O jovem de 18 anos participou das atividades comandadas pelo técnico Tite. Então é um craque, gente. Volto a repetir para vocês. É um jogador diferente, é um jogador de qualidade, é um cria, é uma promessa e que eu acredito sim que pode entrar em campo, ainda mais pela suspensão do Bruno Tubarão. Ele foi relacionado. Eu falei que havia sido no ano passado, errei. Foi nesse ano ainda que o Eric Marcos treinou com a seleção brasileira. Então, é um jogador muito diferente, é muito fora da linha, é realmente diferente do que hoje acontece no próprio elenco do Vasco, com relação a Figueiredo, com relação a Gabriel Peck. É uma promessa desde jovem, porque diferente, né, do Eric Marcos, Gabriel Peck não foi um jogador que esteve frequente em seleção brasileira, Figueiredo também não foi um jogador que esteve frequente em seleção brasileira. O Eric Marcos, ao contrário desses atletas, está sempre na seleção brasileira. Há uma convocação do Sub-20, o Eric Marcos é unanimidade. Então é um craque, é uma promessa, ao lado do Andrei Santos, ao lado do Egnaldo, ao lado dessa safra aí da base do Vasco que está muito forte. O Egnaldo, o Andrei, o Eric Marcos, todos eles são da mesma safra, são ali do mesmo momento, né, de base. Marlon Gomes também faz parte desse momento, diferente da geração do Figueiredo, do Gabriel Peck, do Andrei, do Bruno Gomes. Todos esses atletas aí fazem parte praticamente da mesma geração. Então é uma outra ideia, uma outra identidade, um outro perfil de jogador e jogadores que pelo menos nesse momento parecem ter um desenvolvimento muito maior dentro da base do Vasco e que irão dar mais frutos ao torcedor e ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Lucas, o Eric Marcos vai entrar em campo?
isso fica para o Jorginho. Eu acho difícil, é a primeira vez que ele está sendo relacionado para uma partida. Porém, pode acontecer. É um jogador rápido, um jogador agudo, um jogador de velocidade, um jogador que deve ter o carinho do próprio técnico Jorginho para receber essa oportunidade importantíssima amanhã numa decisão contra a equipe do Sport. Fique de olho, grave esse nome, jogador de bastante qualidade. Eric Marcos é o nome da cria da fera. A gente vai ficar por aqui. Lucas, boa noite, gigante, no dia claro. Sim, Rio de Janeiro tá um calor. Eu tô gravando esse vídeo quase na parte da tarde, assim, falta poucos minutos para o entardecer e ainda tá assim, com muito sol no Rio de Janeiro. É um boa noite gigante aí, em outro clima para você, torcedor vascaíno. Muito obrigado por ter gravado esse vídeo até o final, ficado nesse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento, compartilhe esse vídeo e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.